Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de estar aqui mais um dia para semear a palavra de Deus no coração de vocês. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a aulinha vai ser com a tia Maressa e com a tia Vivian. Nós vamos fazer uma oração agora e depois nós vamos passar para a tia Gladys, que ela vai conduzir o louvor, e depois nós vamos para o resto da nossa aula. Fica aí, acompanha, porque o Senhor quer falar com você nesse dia, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse dia de hoje. Obrigada, Pai, por cada criança. Pai, obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, alcançando cada coração. Pai, obrigada porque no reino do Espírito não tem distância, Deus. Nós semeamos a Tua palavra e o Senhor alcança esses corações. Pai, nós oramos, Deus, pela Tua palavra, encontrando nos corações um terreno fértil, Deus, para que haja fruto na vida dessas crianças, Deus, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora é com a tia Gladys, já a gente volta. E aí, crianças, olha só, a gente vai ter um louvor muito gostoso agora. E eu peço que você chame seu papai e sua mamãe para levantar do sofá, para levantar da cadeira, levantar o bumbum aí do chão para dançar com a gente. E a gente vai se entortar, se desentortar e no final vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Havia um homenzinho todo, morava numa casa torta, andava no caminho todo, sua vida era torta. E um dia o homenzinho todo a Bíblia encontrou. E o que aconteceu? E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E é isso aí. Voltamos. Muito obrigada, tia Gladys, pelo período de louvor. Então, hoje, pessoal, o nosso tema é Fé Cresce através da palavra. Esse tema é muito importante, né, tia Vivian? A gente vai começar lendo lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. E eu quero que você pegue a sua Bíblia. Corre lá, pega a Bíblia. Aproveita e pega uma caneta também para você marcar o texto. Os textos de hoje, que eles são muito legais. Então, vamos lá. Josué 1, 8. Diz assim: Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que legal esse texto. Ele fala assim, para você ser bem-sucedido, para você ser próspero, existe um segredo. Esse versículo está te entregando o segredo. Ele está falando aqui, ó, esse livro da lei, qual é o livro da lei? É a palavra. Essa palavra não pode ficar distante da sua boca. Não se apartará da sua boca, é isso. Ela não pode ficar distante dos seus lábios. Isso significa que você tem que ter a palavra dentro de você. Porque quando você está cheio da palavra, ela sai através dos seus lábios. Então, você tem que encher de palavra na sua vida. E outra coisa, ele fala assim também, você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Então, quer dizer que eu tenho que ler a palavra, encher o meu coração da palavra, e eu tenho que pensar nessa palavra o dia inteiro, de dia e de noite. É isso, né, tia Vivian? É muito importante, porque quando você coloca a palavra para dentro, você vai gerando fé no seu coração. A gente tem uma frase que diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Mas essa fé, ela tem que ficar no seu coração. Ela fica quando você vai meditando nela. Você vai meditando, ela vai ficando, vai ficando. E quando você começa a praticar aquilo que está dentro do seu coração, a sua fé começa a crescer. Então, é muito importante a gente ter a palavra dentro de nós para que a nossa fé cresça. A nossa fé cresce através da palavra, não é mesmo? É verdade. Sabe, tia Maressa, eu estava pensando aqui e eu acho que tem um jeito bem legal de mostrar para a galerinha que está em casa com tudo isso que você acabou de explicar, que a fé, ela cresce através da palavra de Deus. E para a gente poder fazer essa demonstração, eu vou precisar trazer um amiguinho que veio comigo, muito querido, eu vou chamar ele para ajudar a gente. Vem cá, Guilherme, vem nos ajudar.
Senta aí, fica muito à vontade. Esse é o Guilherme. Vocês acham que do YouTube aí não conhecem ele ainda, né? Mas ele veio aqui para nos ajudar. Então, a tia Maressa estava falando que a fé, ela vem com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. O Guilherme vai ler um versículo da Bíblia e aí nós vamos mostrar para vocês como que isso acontece. Lê para nós, Guilherme. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, turma, ele acabou de ler uma palavra, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente aprendeu com a tia que a fé, ela vem com a palavra. Do mesmo jeito que o molhado vem com a água. Ué, como assim o molhado vem com a água? Eu vou te mostrar agora como que o molhado vem com a água. Guilherme, se prepara. Eita, vocês viram tanto de água que eu borrifei nele? E aí, ele vai ficar molhado de tanto eu borrifar água? Vai. Tem como ele ficar seco, eu borrifando água nele? Não tem como ele ficar seco, porque eu borrifei água e a água molhou todinha a roupa dele e o cabelo dele. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. A fé, ela vai vir quando a gente ouve e fala a palavra de Deus. O versículo o que a gente está aprendendo hoje é que a fé cresce com a palavra de Deus. Então, é natural, do mesmo jeito que eu borrifei a água no Guilherme e ele ficou molhado, quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem junto para o seu coração e você vai ficando cada vez mais forte na palavra. Guilherme, agora lê outro versículo para nós, por favor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vocês perceberam esse versículo glorioso que ele acabou de ler? É poderoso, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é assim. É como se você se jogasse dentro de uma piscina. Olha só, você deu um tibum dentro da piscina. O que vai acontecer com você? Você vai ficar o quê? Molhado. Não é verdade? Deu um tibum dentro da piscina, você não vai ficar molhado? Não é normal isso acontecer? Alguém já deu um pulo dentro de uma piscina cheia de água e saiu seco? Não, né? Você tem que fazer muita força, você tem que se esforçar demais para entrar dentro de uma piscina e sair molhado? Também não. É tão natural você pular na piscina e sair molhado, do mesmo jeito que é natural para a gente ler a palavra de Deus e a fé vem morar dentro do seu coração. E cada vez mais você vai ficando forte na fé. Por quê? Porque quando você lê a palavra, a fé vem junto. A fé vai te fortalecendo e a fé vai crescendo dentro de você. Então, isso é uma coisa natural. Você se expõe, você lê, você ouve a palavra e a fé vem e vai crescer dentro de você. Né? Né, tia Maressa? É isso que acontece. Será que a gente conseguiu explicar para o pessoal? Eu acho que deu para entender bem, né? Muito obrigado, Guilherme, pela sua ajuda. Gente, valeu, Gui. Dá umas palminhas aí para ele, né? Ele levou um banho aqui da tia, nos ajudou. Muito obrigado, viu? Participação especial hoje, vocês viram que legal? Bom, então nós vimos já que a fé cresce pela palavra. E agora nós vamos falar para que você alimente a sua fé. Isso é muito importante. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós que somos crentes, a gente precisa zelar nesse assunto de fé. Então, nós vamos abrir lá em Provérbios. Abre aí na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 4. Versículo 20, 21 e 22. Diz assim, ó. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos aos meus dizeres. Não os deixes apartar dos seus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Olha só, esse versículo ele está falando assim,
Presta atenção às minhas palavras, à palavra de Deus. Fica atento com o que eu estou dizendo. Inclina os seus ouvidos. Não deixa sair na frente dos teus olhos. Vigia o teu coração. Ele está dizendo aqui que para você alimentar a sua fé, você precisa se cercar de coisas que sejam referentes à palavra de Deus. Isso significa que eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu escuto, com aquilo que está no meu dia a dia, sabia? Que a gente precisa se preocupar com isso. Que coisas eu tenho lido? Que coisas eu tenho assistido na internet, na televisão? Quais são os conteúdos que eu tenho me alimentado? Porque se você está se alimentando da palavra, é certo que a sua fé está ficando forte. Mas se você está se alimentando de livros que não tem nada da palavra de Deus, de revistas, de conteúdos que estão totalmente opostos à palavra de Deus, isso significa que a sua fé vai ficando fraca, vai sendo enfraquecida. Então, a gente precisa secar os nossos olhos, os nossos ouvidos, guardar o nosso coração para poder alimentar a nossa fé. Isso é muito importante. No final, nós vamos fazer um drama aqui para exemplificar isso. Tá? Antes, eu só quero contar uma coisa para vocês. Eu acho que todo mundo aí já ouviu falar de Abraão. Abraão, ele é um dos grandes heróis da fé, né? Ele é conhecido como o pai da fé. Quando Deus falou com Abraão da promessa, Deus falou que faria dele uma grande nação. E Deus deu uma palavra para Abraão e ele ficou esperando 25 anos até que essa promessa se cumprisse. E quando essa promessa se cumpriu, a esposa de Abraão, Sara, tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Aí eu te pergunto uma coisa. Imagina uma pessoa idosa de 90 anos hoje que decide, eu vou crer, eu vou exercer fé para eu gerar um filho hoje. Isso vai funcionar? Tenho lá as minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque a fé nasce onde você tem uma palavra de Deus. O que aconteceu com Abraão? Abraão, ele ficou 25 anos firme porque ele tinha recebido uma palavra do próprio Deus. O Senhor falou com ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de você uma grande nação. Ele tinha uma promessa do Senhor, então ele se firmou nessa palavra e ele não desviou, ele ficou firme ali até que aquilo se cumprisse. E assim é com a gente, sabia? E quando você quer orar, fazer a oração da fé, exercer fé a respeito de alguma coisa, sabia que você tem que encontrar uma promessa do Senhor para embasar a sua oração? Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele tinha uma promessa, então ele exerceu fé em cima da palavra de Deus. E com a gente é a mesma coisa. Eu vou ler aqui um último texto, lá em 1 João. 1 João, capítulo 5. Versículo 14, fala assim, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Olha só que legal. Então ele está falando assim, tudo que você pedir ao Senhor, conforme a sua vontade, ele vai te ouvir. Então, peraí, para eu ter a minha oração respondida, eu preciso conhecer a vontade do Senhor. Não é isso que falou nesse texto? Então, você precisa se alimentar dessa palavra. Encha-se dessa palavra e faça com que as suas orações sejam baseadas nela. Exerça a sua fé, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela não falha, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para que foi determinado. Então, se você está orando, ache um versículo que embase a sua oração. E aí, com certeza, você vai ser bem-sucedido na sua oração. A sua oração vai ser alcançada, porque a palavra de Deus não pode mentir e ela não pode falhar. Amém? Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai ter agora uma encenação especial.
E para isso, eu chamei duas participantes especialíssimas e eu quero chamá-las aqui nesse momento. Por favor, entrem, senhora Fé e senhora Dúvida. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós teremos um duelo entre essas duas participantes aqui. Nós vamos ver qual das duas que vai vencer. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção para a nossa encenação, para vocês entenderem um princípio precioso, hein? Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui. Bom, então nós temos duas participantes aqui, nós temos a senhora Dúvida, a senhora Fé, duas participantes especiais, e eu tenho aqui na minha frente 2 potes, né? Nós temos um potinho aqui que diz, deixa eu ver, palavras de Satanás. E nós temos um aqui que diz, palavra de Deus. Então, primeiro eu quero fazer um teste. Eu quero ver do que elas se alimentam, né? Deixa eu começar aqui. Vou pegar uma palavra aqui. Deixa eu ver. Você vai adoecer. A senhora Fé está vendo ali. E acho que ela não gostou dessa palavra, não. Opa! A senhora Dúvida gosta dessa palavra. Essa palavra aqui, ó, ela gostou. Veja bem, veja bem. Vamos pegar uma aqui desse outro pote, hein? Deixa eu achar uma aqui. Achei aqui uma boa, olha só. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. E eu acho que a senhora Dúvida não gostou disso não, gente. Não foi bom, não. A senhora Fé gostou, foi demais. Olha só, então eu já entendi aqui, hein, do que elas se alimentam, do que elas gostam. Vou continuar aqui essa disputa. Vamos ver quem que vai vencer esse duelo. Vamos lá. Deixa eu ver, vamos pegar mais um pouquinho aqui. Você não tem mais jeito. Opa, você está sozinho. Olha as palavras que estão saindo aqui desse pote. Deus não te ama, ninguém te ama. E está parecendo que a senhora Dúvida ficou bem forte, hein, com essas palavras. Vamos ver esse outro pote aqui agora, né? Nossa vida, vamos lá. Você é suprido em Cristo Jesus. Opa, a senhora Fé começou a reagir. Você é mais do que vencedor. Opa, ela se levantou. Deus nunca te abandona. Ele é o seu Pai. Nós temos uma vencedora nessa disputa. A senhora Fé venceu. Pessoal, o que a gente pode ver aqui? A senhora Dúvida morreu. Por quê? Porque eu comecei a falar palavras de Deus e ela ficou fraca. Morreu, acabou a senhora Dúvida. E a senhora Fé ficou completamente fortalecida. O que nós podemos entender? Que nós precisamos nos alimentar das coisas corretas para que a nossa fé fique forte e para que a dúvida não entre no nosso coração. Então, a gente precisa zelar por algumas coisas. O que nós ouvimos, nós precisamos ouvir boas coisas. Você sabia que você pode escolher boas músicas, boas ministrações, para que a sua fé fique forte e a dúvida não entre no seu coração? Você precisa ler isso aqui, ó. Este livro, o livro mais poderoso que existe. Encha-se dessa palavra, que quanto mais você se alimentar dessa palavra, mais a sua fé vai ficar forte e a dúvida não vai ter espaço no seu coração. Outra coisa que é muito importante, alimente-se de bons livros. Esses livrinhos aqui são muito legais. Eu sabia que vocês, pequenininhos, vocês podem ler esses livros. Esses livros são maravilhosos. Como o nosso pastor diz, isso aqui é um prato feito. Leia esses livros, alimenta a sua fé, que você vai ficar fortalecido. Eu quero agradecer a senhora Dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, senhora Fé. Então, pessoal, é isso que a gente quer falar para vocês. Que vocês cuidem da sua fé, alimenta a sua fé com a palavra, seca os seus olhos de coisas boas, ouça coisas boas, para que a sua fé cresça e a dúvida não entre no seu coração. Então, a gente quer agradecer vocês por estarem aí assistindo a nossa aulinha. Obrigado pela participação de vocês. E curte o vídeo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, semeia a palavra. E na próxima semana tem mais aulinha. Então, nós esperamos por vocês. Tá bom? Até mais!